Você não pode esquecer nesse item, vou passar para cá, você não pode esquecer nesse item de perguntar essas informações secundárias. Não pode. Isso pode estar no PEP. A gente não sabe o que vai estar no PEP. Por isso que a gente tem que decorar um esqueleto completo. Tá certo? Como é que eu faço aqui? História familiar e história patológica pregressa é onde você pergunta as doenças que ele já teve, se alguém na família tem, o histórico social, o hábito de vida. Esse item 9, você pode perguntar para tudo, mas ele não pode faltar. Eu já vou te responder, Lucas. Ele não pode faltar na preventiva, tá? Não pode faltar. Deixa eu ver o que você perguntou, Lucas. Vocês estão conseguindo observar o que ele está exibindo? O pessoal falou que sim. Lucas, sim, estão conseguindo. Mas não te preocupa, Lucas, que esse material eu disponibilizo no Drive. Todo mundo que está na live, ele vai ganhar um presente. É esse meu roteiro aqui, e ele ganha também o Drive até o dia da prova, com vários checklists, treinamentos, para ele ficar treinando. Aí eu vou tirar só depois da prova. Você fica com esse material lá, tá bom? Aí você vai ler esse material. Eu acredito que seja só no teu computador, porque o pessoal, quando eu comecei a apresentação, falou que estava aparecendo. Tá, isso aqui, o item 9, você não pode deixar de perguntar, porque o item 9, ele faz parte, principalmente na preventiva, tá bom? Aí a gente trabalha isso no decorrer. Sandra, é verdade. Você sai, Lucas, e entra de novo na sala. Pode ser uma interferência aí. E aí, tem coisas, a mentoria, ela é para te polir. A mentoria é para ir no teu calcanhar aonde tu tá falhando, para naquele dia tu tá treinado. Mentoria é para isso. Eu não vou te ensinar medicina, eu vou te ensinar malandragem, eu vou te dar o macete, eu vou te dar o caminho das pedras. Porque médico, todos nós somos e sabemos medicina. O que que acontece? O nervosismo nos atrapalha, a gente perde questões, a gente perde uma palavra por conta do nervosismo. Não, a gente não manda no privado, é só quem está no grupo que manda o e-mail, aí a Emily, que é a pessoa que cuida dessa parte, vai pegar, colocar o seu e-mail e o acesso lá no Drive, você vai receber o checklist que a gente está treinando, você vai receber essa dica dos 10 passos e vai receber o Drive para ter acesso nos modelos de outras bancas que têm materiais para treinamento, tá bom? Aí, terminamos os 10 passos. O 10º passo é quando você vai pedir para o paciente deitar na maca. Tudo bem, Elisete? Quando você vai pedir para o paciente deitar na maca. E aí, quando você vai pedir para o paciente deitar na maca, eu te digo que você tem que estar deitando esse paciente com 4 minutos. A estação tem que ser realizada com 8 minutos, porque 2 minutos você vai gastar para ler, para se expressar para a câmera, para você ler as alterações que tem nos achados. 2 minutos é para isso, tá certo? E os 8 minutos eu termino a estação. Então, meus treinamentos é com 8 minutos cronometrados, tá certo? Aqui eu digo para vocês que esses 10 passos vocês vão pegar, copiar, colar e botar pregado no cantinho de estudo. Na primeira semana, vocês vão usar esse esqueleto. Depois, com duas semanas, na segunda semana de treino, não tem mais que olhar o esqueleto. Tem que estar tudo na cachola, tá certo? E aí vocês vão ver que cada estação você vai pegando o fio da meada de cada especialidade, certo? Minha dica é, quando eu estou treinando, eu digo, você tem que pedir por blocos. Você não vai. Qual foi o seu motivo da consulta? Seu nome, sua idade. Não, você vai ser uma metralhadora. Como é a metralhadora? Bom dia, meu nome é Lívia, sou a médica que vou realizar o seu atendimento. O seu nome, idade, profissão, estado civil e procedência. Você vai parar
E ele vai falar: meu nome é João, eu tenho 50 anos, você já leu o caso. Eu já estou entrando agora na estação, tá? Entrei na estação agora, vou realizar a estação. Meu nome é João, vocês me dão um minutinho. Aí você está na estação. Meu nome é João, você já leu, o papel está lá na mesa, você já sabe o que, que ele tem, porque ele já disse onde é. Aí você vai dizer, vai dar o tempo dele falar. Ele não vai responder essas 4 perguntas que eu fiz. Ele não vai. Ele vai responder 2, porque ele tem comando só de 2, ou 3, ou uma. Não importa. Você vai cumprir os blocos, tá certo? Perguntou isso, você vai para o cartão. Você trouxe o cartão de vacinas? Se for na pediatria, trouxe o cartão da criança, dona fulana? E uma coisa que eu digo desde a identificação, vou dar o bisu para vocês. Quando eu realizei a minha prova, ele já pediu que eu falasse pelo menos uma vez o nome do paciente. E eu falei. Então, quando você vai treinar, quando você treina, eu já falo e já mato bem aí. Porque depois você está no nervosismo, você não lembra mais nem do nome do cara. Você quer acabar e sair daquele troço. O que, que você vai fazer? Na hora que ele se identifica, ah, seu João, tudo bem. Já fala o nome do seu João, na primeira ali. E depois tu larga João de mão e faz suas condutas. Tá certo? É um bizu que eu ensino quando eu estou treinando. Aí você pediu o cartão, já olhou no cartão, já viu que ali tem alguma coisa que está faltando e você já fala logo. Você faz e executa, não guarda para depois. Se você viu que no cartão ele já tem um problema ali de uma vacina que está atrasada, que você sabe que é indicação, você já fala, tá certo? Aqui eu coloquei que dentro da estação da pediatria, dentro da estação de GO, dentro das demais, você tem que pedir. Ok. E o idoso não esquecer. Eu botei aqui, não esquecer do idoso, tá bom? Tá, perguntou da queixa principal, a queixa principal, que é a Alice, que você vai. Geralmente eu estou falando de uma cirurgia, ele vai dizer que a dor é no abdômen, ou a dor é no baixo ventre, você vai esmiuçar. Esmiuçar isso aí. Depois você vai esmiuçar dentro dos diferenciais, porque isso vai estar lá no checklist, vai estar no PEP, tá bom? Sintomas associados, você tem que perguntar depois que você esmiuçou, tá bom? E depois dessa dor de perguntar o Alicia Fredusa, você vai perguntar dos sintomas associados. E quando você pergunta dos sintomas, você vai, pelo menos a cada um, você vai dizer alguma coisa dali dos sintomas diferente. Quantidade, coloração, tá certo? Tudo isso eu digo, te ensino quando é devido à queixa. Isso não se pergunta para Deus e o mundo. Entendam, quando a pessoa fala, não é só porque tem muita gente que dá mentoria e diz, eu uso o termo metralhar e disparar, é no sentido de fazer dentro do que é a queixa. Se o paciente chegou sangrando, tu tem que perguntar a característica desse sangue, a quantidade, a intensidade, quantos absorventes ela usou, entendeu? Já, quantos dias ela está sangrando, é esmiuçar o sintoma, isso está lá. E dentro disso, o diagnóstico diferencial, entenderam? Como é que você dispara? Não é disparar errado, é disparar certo. Tá, ok. Olha aqui as características, a gente usa essa cronologia, que vocês já conhecem, todo mundo conhece isso aqui, e aí a gente terminou. Terminamos aqui e agora a gente vai começar o treinamento. Eu pontuei tudo, tá certo? Não vou entrar em história da família, história social e hábito, porque isso a gente já sabe. Aonde é que o pessoal se enrola? É aqui nesses dois que eu estou batendo a tecla. Porque é aqui que
É muita coisa para falar, a pessoa se perde, não consegue e não consegue o ponto. E vou te falar uma coisa: para você passar na prova prática, você não precisa acertar o diagnóstico. Se você seguir um esqueleto certo, você aprova, ainda que você tenha errado. Eu fiz o recurso de uma moça que ela tinha um esqueleto gigante, ela parecia uma máquina, a metralhadora que eu falo. Só que ela perguntava em todas as estações o que não era para perguntar dentro do exame. O tempo que ela perdeu falando, ela não conseguiu se concentrar na tarefa. Então, ela conseguiu fazer uma boa anamnese e um bom exame físico, mas ela não cumpria as tarefas. Sendo que o que ela falou dentro do esqueleto que ela medulou não é pertinente ao caso. Quando ela falava o exame físico de esclera, pele, do dedão do fio do cabelo ao dedão do pé, perdendo tempo na fala. Entenderam por que, que eu falo para vocês que a coisa é direcionada? Ela falou, ela faz uma anamnese e um exame físico perfeito, mas não é direcionado, não vai aprovar. Essa prova, ela não é conhecimento. E não é de quem sabe mais e nem de quem sabe menos, é quem sabe estudar. Eu faço recurso de pessoas que eu vejo, cara, essa pessoa sabe muito, mas não sabia a técnica da prova. Não vai passar. Vocês estão entendendo como essa prova, ela é um jogo. E quando eu pego o recurso para fazer, eu falo para a pessoa, você sabe muito, você é médico, mas você não sabia a técnica da prova. Se você tivesse me conhecido antes, eu tinha te ensinado e tu não tinha, tu estava aprovada hoje. Mas vamos interpor, porque tem chance. Eu faço desse jeito. Eu mostro e digo, olha, a tua postura, quando eu, até o pessoal que vai fazer a mentoria comigo, eu quero ver o vídeo. Eu quero ver aonde foi o problema que ele se perdeu. Foi o nervosismo? Foi porque ele não sabe o roteiro? Foi porque ele não dominou, ele falhou com a. Eu vou olhar o vídeo dele e vou dar um parecer, um diagnóstico mostrando. É aqui, e é aqui que a gente vai. Você sabe o conteúdo. Seu problema não é conteúdo, seu problema é isso aqui. E a gente vai em cima disso. E aí a gente vai conseguir, tá? Eu quero um candidato agora, porque eu já expliquei muito bem, já falei até um minuto, a gente consegue que eu que está com o meu paciente pedindo um exame físico, eu preciso, com 4 minutos, tá deitando. Lívia, mas na hora do nervosismo a gente não consegue olhar o tempo, realmente. Quando eu fiz a prova, eu nem procurei relógio. E eu tinha todas as orientações e oriento, mas eu estava muito atenta ao que estava em volta de mim. Quando eu entrei, eu olhava para os 4 cantos, eu olhei tudo, eu enxerguei calculadora, eu enxerguei papel, eu enxerguei tudo, entenderam? E isso eu vou treinando com você e vou te ensinando a observar, tá certo? Então, mas eu não olhava relógio, o relógio estava em cima. Tinha, José. Eu fiz a estação da queimadura, eu fiz o cálculo 2 vezes. A primeira vez, eu não observei, eu já tinha feito toda, eu deixei para fazer o cálculo por último, da infusão, da hidratação dela, e aí, na hora, eu olhei a calculadora, olhei o papel, fiz a primeira vez o cálculo com a porcentagem sem a genitália, depois eu disse, eu quero fazer uma correção, eu observo que a genitália foi comprometida, eu quero refazer o cálculo, aí eu refiz o cálculo, calculei novamente, quando eu terminei, a sirene bateu. Foi a hora que a atriz bateu os pés no chão, feliz por eu ter refeito e ter colocado, entendeu? Então, e cada coisa que eu falava, ele, sabe, ele me dava o sinal que eu estava no caminho, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com relação à receptividade da prova em São Luís. E a equipe do hospital que te recebe, eles te homenageiam no último dia, eles te recebem muito bem, é fantástico. E lá sempre sobra vaga em São Luís, viu?
sempre sobra. Então, vamos começar. Eu queria um candidato para fazer a estação comigo. A estação está tranquila, é um tema gostoso, um tema fácil, não está difícil, e eu quero um candidato para abrir a câmera se apresentar para mim e a gente fazer a estação. Quem vai se candidatar? Eu queria que fosse alguém que já tivesse feito a prova, ou não, mas de preferência que já tenha feito a prova. Se não tiver, eu vou ter que escolher. Desculpa, vou ter que escolher. Eu preciso de alguém para treinar comigo, para eu ensinar vocês a estudar a prova. Camila, Michele, Daniel, Adriane, vou até abrir aqui, tem 62 pessoas na sala. Alessandra, Aline, está entrando Tâmara. A, é, a, a, a Isa está na sala hoje. Tá. Isa, eu queria que tu tirasse aquela foto que tu tirou no primeiro dia que estava todo mundo, aquela tela linda, porque eu não consigo. E meus auxiliares estão dormindo, passaram a noite trabalhando e eu estou sozinha. Se você fizesse isso por mim, depois me mandasse. Tiro sim. Obrigada, ficou tão linda aquela foto, muito linda. E Também. aí eu quero, eu Só quero. não vou agora porque eu tô de saída para o mercado e eu só tô escutando vocês, viu? Ah, é? É, eu não Tá, posso fazer agora. tá bom, o cheque, né? Isso, isso. Esse cheque que eu vou fazer hoje é gostoso. Eu amo essa especialidade. São duas áreas que eu fiquei bem tendenciosa, mas eu já escolhi a área que eu quero e já defini, mas eu amo essa área aqui que eu vou falar hoje. Eu quero um candidato, Elton, Iana, a Ingrid, a Jane foi minha aluna na teoria. José, Joslaine, Loren. Parabéns, Loren, pela sua Ai, coragem. gente, pelo amor de Deus, já tô nervosa. Poxa vida. É Pelo amor assim de Deus, mesmo. Me fala socorro. uma coisa, Loren, você já fez a prova alguma vez? Fiz essa prova agora que passou Ah, e não aprovei por 0,25. olha aí, tá vendo? E me fala uma coisa, foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Tá. Esse cheque está tranquilo, porque é um cheque antigo, não está modificado ainda com a minha pegada. Então, você vai tirar 10, Ah, tá? ó, já não me pressiona, mulher. Já tô nervosa, você não me pressiona. Então, aqui nesse checklist, gente, tem também o nosso acesso à rede social para que vocês possam ver a nossa página. Eu comecei a página tem pouco tempo, depois da mentoria. Aqui eu estou dando de presente para todo mundo, independente de ser meu aluno ou não, tudo que já caiu no INEP, para que daqui você tenha um roteiro para estudar. Sei. Como é que você vai estudar? Você vai estudar primeiro realizando tudo que já caiu. Uma outra coisa que eu ensino é assim: esse brinde eu vou dar só hoje, e quem não entrar mais não vai mais ouvir. Mas eu vou dizer como é que funciona essa prova. Quem está aqui vai ganhar esse presente e vai sair espalhando por aí, que eu sei, né? Elton, o brinde você vai pegar através do Telegram, colocando o teu e-mail lá. E aí tu vai ganhar esse material, tu vai ganhar o cheque que a gente está treinando hoje, e tu vai ganhar o acesso ao Drive até o dia da prova. E lá no Drive a gente tem. Não, Elton, tu tens que entrar no Telegram. Eu não consigo agora pegar. Eu não consigo pegar o teu e-mail agora. Eu sou péssima com um negócio de informática. Eu tenho duas pessoas que me ajudam, porque eu não consigo. Eu sou na manivela.
Aí tu coloca o teu e-mail lá no Telegram e a Emily, que cuida dessa parte, ela vai pegar e vai te dar esse acesso e você vai ter isso. E agora eu vou dizer o segredo que eu vou dar só hoje e não dou mais. Só para quem vai fazer a mentoria. A prova, ela funciona assim. Tudo que já caiu, 5 temas daqui vai ser repetido. Então, o que você tem que comer? Tem que comer esse checklist aqui. Todos. Esses aqui tem que estar na ponta da língua, porque 5 daqui vai estar na próxima prova. Ó, Mariane está mandando aí o link do Descomplica para você entrar. Outra coisa, você pode ir lá no Instagram, e lá no Instagram tem na bio, você entra, Heitor, e aí você lá entra direto no grupo do Telegram ou do WhatsApp, tá bom? Mas aonde tem mais gente, aonde eu consigo dominar melhor é no Telegram. E aí você vai engolir todos esses temas aqui, vai comer esses temas, vai dominar na ponta da língua, porque 5 estações vai ser repetida. Isso é certeza como o sol nasce todo dia. Ah, Lívia, mas não é igual. Aí também não dá, né? Para ser igual, o checklist. Ele vai mudar algumas coisas. Por que que eu digo que você tem que medular o roteiro? Porque tu não sabe o que vai cair. Se nenhuma agora ele pediu o fator de risco, na próxima ele vai pedir outra coisa que está dentro do que tu tem que medular. Entenderam? Como é que vocês vão estudar? Então, aqui você tem que engolir isso aqui e saber na ponta da língua. E os 5 novos, vou contar o segredo. Os 5 novos, vou até falar baixo, vai sair da prova teórica e das discursivas. É de lá que sai. Eles não criam, não. Entenderam? Eu falei baixo, porque esse é meu segredo. Tá certo? E aí é que entra o diferencial, tá certo? Eu sei que todo mundo escutou. É de lá que vai sair. Agora eu faço um outro estudo da banca. Do que essa banca que está fazendo a prova são especialistas. E aí eu boto para brincar nesses temas também, porque ele tem que brincar nos temas que o cara é especialista, entenderam? Por isso que a minha mentoria tem 240 checklists. 240. Não tem ninguém hoje, nenhum curso que vai dar o que eu dou. 240 checklist. Tá bom? Tá certo? Então, você vai passear em 240 estações. Dessas 240, não é possível que eu não vou acertar no gol. Pode perguntar diferente de como está o meu cheque, porque ninguém faz um cheque igual. Entenderam? Só que você vai medular um tema de determinada área que você vai dominar. E é isso que você precisa, tá bom? Então, aqui eu quero que vocês, independente de vocês fazerem mentoria comigo, vocês vão decorar todos esses temas, porque daqui vai sair 5. E eu vou começar a estação. Inclusive, eu já coloquei a prova de 2022, que foi a que eu fiz e a que vocês fizeram agora. Tá bom? Tá tudo aqui. Vocês não precisam mais pedir para ninguém. Tá tudo aqui. Tá bom? Ok. Lauren vai ser a médica que vai me atender. Tá certo? E a gente não vai cronometrar, porque eu falei desde o começo que eu não ia cronometrar, porque eu não quero deixar a pessoa nervosa. Eu sei que tem pessoas que nunca fizeram, então ela precisa entender como é que é o sistema, e depois, quando ela está treinando comigo, aí eu aperto o parafuso. Eu vou apertando nos minutos. Agora não, eu vou te deixar à vontade para tirar 10, tá bom? Pode começar. Mulher, não me pressione. Você está em uma unidade básica de saúde e irá fazer uma consulta de puericultura a um bebê de 3 meses e 11 dias de vida, trazido para a consulta pela mãe, que se queixa de ter o leite fraco, pois seu bebê chora muito no momento e tem
dúvidas sobre o seu leite. Atenção, o paciente simulado não deverá ser tocado. Nos próximos 10 minutos, realize o atendimento do paciente, descreva as condutas e as orientações necessárias. Certo. Olá, qual que é seu nome, a mãe? Oi, doutora, bom dia. Meu nome é Lívia. Bom dia, Lívia, tudo Você bem? está conseguindo ver o João? Tô vendo o João. Tá. Qual, Doutora, qual que é o nome do seu filho? João, né? Então, isso. certo. Conta para mim qual que é seu motivo de consulta? Doutora, o João, eu estou percebendo, ele está chorando muito, doutora. Esses Uhum. dias, eu não estou dormindo à noite quase, porque ele chora. Eu estou achando meu leite fraco. Certo, achando seu leite fraco. Certo. Vamos falar um pouquinho. Diz para mim seu nome de novo? Lívia, Lívia. Lívia, eu vou te fazer algumas perguntas antes da gente entrar nessa questão, tá? Fala para mim, você fez seu pré-natal? Teve alguma fiz. intercorrência na gestação? Não tive nenhum problema, não. Não teve nenhuma doença, não usou nenhuma medicação? Não, só a medicação, só a vitamina, né? O ácido fólico que ela passou. E Uhum. meu filho nasceu normal, João. Certo. Teve algum aborto prévio? É a sua primeira gestação? Teve outros partos antes? Não tenho resposta para essa pergunta. Certo. O João nasceu de cesárea ou nasceu de parto normal? Normal, doutora. Certo. Conta para mim o que você trabalha, o que você faz. Eu nem perguntei se é casada. Eu sou casada e eu não trabalho, doutora. Só fico em casa cuidando do João, é meu primeiro filho, e eu queria muito o João. Certo. Ok. Além disso, dele chorar, você tem a sensação de que que o leite está fraco. Você tem alguma outra ansiedade em relação a outra coisa? Doutora, eu fico preocupada porque o João, eu fico, é meu primeiro filho, eu fico assim, ele começa a chorar, meu peito vai ficando mole, eu não sei, eu acho que eu não tenho leite, doutora. Tá, Lívia, eu quero que você dá alguma outra coisa para o João além da mama? Além do leite? Assim, me ensinaram a dar chazinho para ele, mas ele fica chorando, chorando. Eu tô achando, já falei para o meu marido comprar leite, porque ele precisa Certo, dormir. Eu certo, preciso dormir, eu Lívia. já estou com 3 noites que eu não durmo. Certo, Lívia. O chazinho você não pode dar, tá? Seu bebê só tem 3 meses, ele não pode ingerir nada que não seja o leite materno. Você tem que entender que o seu leite materno é suficiente para ele. Cada mãe produz o leite materno que o seu filho necessita, tá bom? Eu queria que você me mostrasse como que é a sua técnica de amamentação. De repente a gente pode corrigir isso, de repente a pega do bebê tá errada, suas técnicas, e aí a gente pode ir ajustando isso com você. Me mostrar como é que eu dou o leite para ele, como é que eu coloco ele no meu peito. Faz de conta que aqui é ele, e Tá. aí eu vou colocar aqui, ó. Tá, não consigo ver direito, mas você, Lívia, o que você Peraí, tem que eu já fazer? sei. Deixar. Deixa eu ver se tu consegue. É a minha câmera que é muito alta. Certo. Mas dá as orientações, vamos lá. Tá. Lívia, o que eu quero que você faça? Quero que você coloque sempre o bebê no seu colo. Ele precisa estar encostadinho, barriga com você, tá? É, a pega do bebê, a boca do bebê, sempre que ela envolva completamente a auréola, não somente o bico do seio, porque isso pode te machucar, isso é uma pega também que pode sair pouco leite para ele, pode ser por conta disso que você tem a sensação de que ele não está se alimentando direito. Sempre o lábio um pouco evertido, é, e, e de uma forma que seja confortável, você apoiada, tá? Barriga com barriga. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Não. Tá, então eu vou te falar que essa tua técnica podia estar errada, ele muito alto, não abocanhando certo.
não colocando a boca certa no mamilo, no seio, tá? E em relação a essa bebida também a gente não pode estar dando, tá? Você tem alguma outra pergunta? Doutora, eu queria saber se eu desse outro leite para ele, não seria melhor, mais forte? Eu percebo que minha mama fica mole, não tem o leite. Eu aperto, não sai o leite. Não, vamos fazer assim, Lívia, vamos corrigir a técnica e vamos ver, eu preciso examinar o seu bebê. Por quê? Eu preciso fazer o exame físico dele, que através daí eu vou ver se ele está ganhando peso, se ele não está ganhando peso, como que está essa amamentação e tudo isso. Mas antes disso, você tem um carnê de vacina para me entregar? Não Trouxe carnê de trouxe. vacina, carnê do bebê? Não, não trouxe. Fez as vacinas, Tá todas as tudo, vacinas? tá tudo em dia, doutora. Tá, perfeito. O carnê de pré-natal também não, né? Tá tudo ok. Perfeito. Fala para mim, eu posso fazer o exame físico? Você me permite? Considere-se realizado. Tá, então, peso, perímetro cefálico, não tem nada para me dar? Considere tudo realizado. Tá. Lívia, então, você já tá tomando as vitaminas que ele Tá, precisa tomar? ele tá tomando as vitaminas. Certo, ele precisa tomar vitamina D, tá? E precisa tomar 3 meses ele tem, né? Ele nasceu com quantas semanas de gestação, Lívia? Não tenho resposta para essa pergunta, mas, Tá, e- na verdade, ele nasceu, acho que 40, doutora. tá perfeito. Então, ele precisa estar tomando a vitamina D, né? E a suplementação de ferro, que a gente sempre dá para as criancinhas, tá? É, eu Ele já pode vou. fazer, doutora? Ele já pode o quê? Já pode fazer a suplementação? Pode, a suplementação pode. Uhum, tá bom. Você tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Vamos corrigir a técnica. Qualquer coisa você volte, se você achar, eu posso sentar com você, posso te explicar como que é direitinho. A gente viu que o exame físico dele está normal, então o seu filho está mamando. É mais a angústia de não ter o leite. Não indico dar nenhum leite agora, vamos estimular essa amamentação e não dar nenhuma bebida açucarada, tá? Nenhuma outra bebida que não seja leite materno. Nem chá, nem água, suco, nada disso. Certo, tudo bem. Certo. Tem alguma dúvida? Não, Então, é isso, Lívia. parabéns pela tua coragem em Nossa se Senhora, disponibilizar. tô me Em, tremendo inteira. eu sei, eu sei. Eu também, quando eu começava a treinar, eu me tremia toda também. Mas olha, eu quero te orientar, Lauren, e a todos que Uhum, estão aqui. Gente, vocês precisam estar atentos à tarefa e ao cenário. certo. Eu não sei se hoje é teu primeiro dia, mas eu vou bater em cima do que eu venho batendo nesses dias. Uhum, Primeira coisa, quando está na mentoria, eu dou o bizu das portas, certo? Ok. uhum, Quando você está aqui na estação, você já vai saber qual é a porta. E aí, quando você estiver naquela porta, você já vai estar trabalhando o que é medular daquela estação, certo? certo. Aí você vai se ligar no cenário, você vai se ligar na tarefa, porque dentro disso é que você vai acertando e pontuando o checklist. E esse foi um Aqui, erro que eu cometi, Lívia, na prova, porque uhum, você fica tão ansioso com aquele negócio pregado na mesa e você acaba esquecendo de ficar toda hora se voltando naquelas ligando. tarefas ali. E aí, o que, que eu oriento? Você lê o caso, ela é uma paciente que ela está com 3 meses, o bebê, 11 dias, ela está se queixando do leite fraco, e ele disse duas coisas: realizar o atendimento e descrever condutas e orientações necessárias. Ele só queria isso, tá Uhum, certo? A gente vai corrigir. O que, que você faz? Viu a primeira queixa minha? Ok, vai seguindo o passo a passo da pediatria, tá certo? Que você sabe o que, que tem que perguntar. Você perguntou certo. sobre parto, tem que perguntar se é o primeiro filho da paciente. Uhum,
ela é inexperiente. Você viu que Certo. eu estava angustiada, que eu estava chorosa, você tem que fazer o acolhimento nessa hora. Isso, quando o ator e a atriz está encenando ali, é porque o checklist quer coisa de você. Não é à toa que eu fiz isso aqui, que eu demonstrei que eu ia chorar para você, que eu estava angustiada, porque isso está no PEP. Tá? Certo. Então, se ligar ao que o ator está fazendo, porque isso vai te dar o direcionamento e isso vai pontuar. Essa estação, eu fazendo recurso do pessoal, gente, mas está horrível, porque eu não consigo nem me ver direito. Agora sim. Essa estação do pessoal que fez o Spikes lá, a água e a coisa estavam em cima da mesa. Quando eu olhava, as pessoas que foram treinadas por mim, eu oriento. E ainda disse, vai ter o copo com água e a bala. Quando você entrar na sala, você vai ter o copo com a água, o relógio. E a pessoa não enxerga na hora, tem que estar 99,9% ligado no que está na tua frente. Porque aquilo ali é para você pontuar. Era para você oferecer o lenço, era para você oferecer água. Eu sabia que tinha um lenço, que tinha água, que tinha bala. E quando eu treino a pessoa, eu já ensino tudo isso aí. Pois, Porque eu mulher, vejo a lista, na entendeu? hora que a gente vê o copo, a gente só falta querer tomar de nervoso. É verdade. Eu sei isso, porque quando foi na minha vez, Lore, eu falei que eu desci para o corredor da morte, eu falei, nunca mais eu quero entrar nesse corredor, né? Então, uma coisa que eu quero falar antes de começar a corrigir o checklist. Gente, quando eu estou treinando com a pessoa, ixi, eu esqueci de te entregar, ó. Vamos para o. Estava tudo normal. Eu tinha que ter te entregue a vacina e o coisa, mas ela estava tudo normal. Isso aqui não ia deixar de te pontuar, porque o checklist não pedia para tu ler os encartes, tá? Agora, é o seguinte, o que a gente precisa? Tá vendo que a Lauren contou o depoimento dela de como foi? A gente precisa receber uma mentoria aonde eu ou qualquer outra pessoa, independe de você fazer comigo, mas a pessoa que vai te acompanhar, ela vai saber o que tu precisa. Se tu precisa de um psicólogo, se tu precisa de uma medicação. Eu tive que fazer uso de medicação para me controlar. E eu tive uma boa resposta. Eu comecei a tomar o atenolol antes, quando eu estava nos meus treinamentos, e quando foi no dia da prova, eu estava muito bem. Eu estava super tranquila. Eu estava até, treinei, ensinei o pessoal, quando a gente ficou confinado. Quando eu desci para realizar, que eu fui para o corredor, foi a hora que o coração começou a disparar, que eu já estava direcionada para a porta. Olha o tanto que eu controlei. Eu controlei de 2 horas da tarde até 7 horas da noite. Eu estava controlada. Quando o anjo me pegou, que começou a me levar para as portas, aí o troço pegou. Mas aí ela me acalmava. Ela me acalmava, se acalme. Aí eu saía pisando, porque eu não tinha esquecido um item que eu me lembrei quando eu fechei a porta, e a gente fica naquela, eu não falei, aí ela, calma, calma. E isso tranquiliza a gente, entendeu? Então, você precisa, para essa prova, de um acompanhamento completo, de uma pessoa para te orientar, para ver a tua deficiência, para ver, detectar qual é o teu problema. Você precisa de acompanhamento psicológico, você precisa de um acompanhamento médico, se te for necessário, de medicação, porque essa prova é algo assim que eu não sei nem explicar, entendeu? A gente precisa, o investimento que você vai fazer, eu entendo, Patrícia, que é caro, mas olha, veja só, eu paguei somente uma vez, mas eu vim com base dessa bagagem toda, entendeu? Aí você faz a primeira, frustra. Faz a segunda, frustra. Faz a terceira, frustra porque você não investiu dentro do que é certo. Não é investir para ir para a Disney, não. A Disney que eu chamo é o CPMED. Ali é uma Disney do Revalida.
é aonde eu vou postar lá minha foto na asa. Eu não estou falando mal, mas eu quero te dizer que o CPMED não te ensina o que eu te ensino, independente de você querer ir lá fazer a Disney, porque a Disney é só para tu ir lá e realizar a estação e tirar a foto. Lá ele não vai te dar a malandragem, lá ele vai te ensinar medicina, que tu não precisa de medicina, medicina tu já tem. Tu precisa é de uma orientação para saber fazer uma prova, porque tu já estudou 6 anos e tu já vem te batendo fazendo a prova teórica. Então, o teu problema não é conteúdo, o teu problema é saber como realizar a prova. E a Disney não te ensina isso aí. É 2 dias na Disney que você entra, realiza e ele te diz tua nota. É ou não é verdade? Quem já fez vai levantar a mão e vai dizer que é. É maravilhoso, o cara é um monstro, ele sabe muito. Ele vai lá só para te mostrar o conhecimento que ele tem, entendeu? Porque ele é professor, ele repete aquilo ali 1000 vezes de trás para frente, e você fica lá, puta que pariu, o cara sabe tudo, o cara é um monstro. Ele é um monstro mesmo, mas ele não te ensina a malandragem dessa prova. Entenderam? Então, o investimento tem que ser certo. Independe se é comigo, se é com a Delício, se é com outras pessoas que dão mentoria. Você só precisa saber escolher o investimento e fazer a coisa certa. Tá bom? Então, vamos conferir o checklist. Cumprimentar a mãe e identificar de maneira adequada? Ela fez isso. Solicitou o cartão? Ela pediu. Fez aquilo ali que todo mundo pontua nisso aqui. Clima harmônico. No começo, vocês viram que ela estava nervosa, né? Mas depois ela foi melhorando. Então, ela ganha o ponto. Ouviu com atenção minha queixa, sem me interromper, ela fez isso. E esses pontos na pediatria são garantidos. Sempre vai ter o pontinho mamão com açúcar. Sempre. Sempre tem, tá? Identificou os dados do ganho ponderal, não porque eu não tinha cartão, né? Não tinha esses dados, mas ela perguntou, ela pontua, tá? Ela identificou o atraso vacinal, ixi, esse ponto eu vou te dar, eu errei. Tudo Quando eu bem. incorporo o ator, eu esqueci que eu tinha que te entregar e tinha um cartão, e eu tinha estudado antes, viu? Então, o ator lá, ele erra também. E quando ele erra, e eu crau nessa hora, porque aí eu Crau pego, nos recursos. crau o recurso, aí não tem como ele não dar, entendeu? Aí, aconteceu de um recurso que eu fiz, dessa prova agora que tu fez, ele não fez o comando, e ela não tinha como pontuar, porque ela necessitava do comando, e eu crau, entendeu? Ok. No item 8, demonstra conhecimento sobre a vantagem. Lembra que eu perguntei? Aham. Eu perguntei foi porque tinha isso no checklist. Eu queria Sim. saber Eu se eu esqueci podia dar, e simplesmente. você tinha, né? Você está entendendo como a prova, quando eu pergunto, o negócio está lá? Uhum. O negócio está lá. Se eu te perguntei que eu queria dar o leite de lata, tu tinha que dizer a vantagem do materno e a desvantagem do de lata. Essa pergunta estava no PEP, Perfeito. tá Uhum. bom? Presta atenção na inquietação. Lembra que eu chorei, que eu estava angustiada? Você prestou, talvez, mas não falou nada. Não ganha Uhum. esse ponto, eu não dou, entendeu? E se eu Certo. não dou, imagina o INEP. Tu entendeu? Então, quando você vai realizar uma estação, você tem que estar atenta ao que o ator está fazendo. Porque aquilo que ele está falando, se ele tiver batendo a perna, se ele tiver enrolado, se ele tiver de óculos, tudo isso é para você ali ter uma pegada. Tire o óculos, eu quero olhar, tire o lenço. Ele está batendo a perna, Uhum. você para tudo, acalma ele, faz o acolhimento, porque isso está lá. Isso é a brincadeira que eles fazem para te desequilibrar ou te direcionar para outra coisa. Entenderam? Prestou atenção na inquietação? Já falei. Orientou a mãe corretamente quanto ao calendário vacinal? Esse ponto tu leva, porque eu errei. Entendeu? Confere o atendimento e pergunta sobre dúvidas? Perguntou, vai ganhar o ponto. Demonstra interesse em auxiliar a mãe do paciente em sua situação? Essa parte tu não falou, tá? Que é dizer para mim ter essa paciência para eu fazer a técnica correta, isso aí você falou,
Mas você disse para mim que eu tinha que ter paciência, que nos primeiros momentos são assim, que a gente produz pouco, que nesse momento é você pode até falar um pouco com relação ao distúrbio de hormônios, de sentimento, que está tudo alterado, tá Certo. certo? O estresse que ainda causa mais tudo isso, né? Isso, é o primeiro filho dela, ela projetou, lembra que eu falei que eu Sim, queria muito esse filho? Eu falei porque tinha isso aqui, entendeu? Tá bom? certo. Ok, agora entenderam como é que vocês vão estudar? Esse checklist, gente, é de 1900 e bolinha, tá? Era onde você tirava 50, 50 e pouco, era só ser educado, gente boa, que passava no INEP. Agora não é mais assim, não. Entendeu? E Era só. antigamente ainda diziam que era ruim, né? Pois é. Agora que o fumo tá grosso, aí o negócio é mais embaixo. E eu vou realizar a segunda estação, uma estação fantástica, uma estação que foi recentemente cobrada, um tema muito prevalente, sempre cai. Não foi cobrado, não sei se já foi feito, não me recordo agora se essa estação já foi feita anteriormente, desses anos depois que voltou a revalida. Mas é um tema muito cobrado na teoria. E eu queria um candidato, de preferência um que nunca fez, que a Loren já se candidatou aí. Eu já A, fiquei Day, nervosa achando que eu ia fazer de novo. Vou a até Day, desligar. Daiana, né? Daiana, você quer fazer? Bom dia, tudo bom? Eu nunca Bom dia. fiz, eu vou tentar fazer. Maravilha, parabéns pela sua coragem. Esse primeiro momento é difícil, mas depois que você toma essa coragem, aí você vai embora. Então, você viu as orientações que eu falei, né? Primeira coisa que você tem que estar atenta ao cenário, você não pode deixar de estar ligada no cenário. Vou lhe dar o bizu porque você é novata. O cenário, você não pode deixar de olhar a tarefa, seguir os passos da tarefa, tá bom? Para você pontuar, tá certo? Então, pode começar. Você está em uma unidade básica de saúde e recebe para uma consulta uma mulher com 23 anos de idade que está com uma queixa ginecológica. Bom dia, tudo bom? Eu sou Dayana, sua médica que vai fazer seu atendimento o dia de hoje. Gostaria de conhecer seu nome, por favor. Bom dia, doutora. Meu nome é Joana. Joana, quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos, 23 anos, doutora. Tá bom. Joana, em que eu posso te ajudar o dia de hoje? Ah, doutora, eu vim aqui na unidade básica porque eu tô com um sintoma estranho. Uhum. Estou sentindo assim, como se tivesse formiga andando dentro de mim. Uma formiga. Faz quanto tempo que você está sentindo isso, Joana? Coçando muito, doutora. Parece que tem uns bichos assim, ó. Uhum. É na zona íntima, Joana? É, doutora. Uhum. Você sabe me explicar se você já teve alguma vez algum tratamento para IST? Não tenho resposta para essa pergunta. Tá bom. Joana, você tem filhos? Não, doutora, não tenho. Joana, você é solteira, casada? Sou solteira. Trabalha em quê, Joana? Tenho um namorado fixo. Uhum. Faz quanto tempo que você namora, Joana? Ah, eu já estou com ele há 7 anos, doutora. Joana, você usa algum método anticonceptivo oral, camisinha, para se proteger? Uso injeção. Injeção. Uhum. Faz quanto tempo que você usa a injeção? Ah, tá com pouco tempo, doutora. Eu passo muito mal, sabe? Não é todo medicamento que eu posso tomar. Eu fico passando mal. Aí é um Você, momento.
Uhum. Joana, você tem conhecimento se tem alguma patologia, como hipertensão, diabetes, asma, alergia a algum medicamento? Não, não tenho nenhuma doença. Uhum. Tá bom, Joana. Joana, esse corrimento que você está me falando, você sabe me explicar como é, se é abundante, se tem uma coloração, qual é o tipo da coloração dele? Doutora, é estranho. Foi a primeira vez, assim, eu nunca tinha tido isso. Eu, depois que eu tive a relação, primeiro que me incomodou muito, né? Aí no outro dia veio aquele negócio assim, tipo uma coalhada. Uhum. Tipo leite coalhado. Isso, doutora. Tá bom, Joana. Joana, você tem algum outro sintoma acompanhando esse corrimento que você está me falando? Tem dor a urinar? Urina a cada momento, em pequena quantidade? Você teve febre? Doutora, não, eu só me incomoda muito porque tá coçando muito. Só isso. Uhum. Joana, eu preciso fazer um exame físico em você. Você me dá licença para eu fazer o exame físico? Sim. Eu preciso ver como que está aí a zona, né, a área genital, e eu vou ter que examinar. Pode ser? Pode. Tá bom. Eu vou passar então a paciente na cama aí para avaliar. Vou lavar minhas mãos. Vou colocar luva de procedimento ou luva estéreo se eu tiver no meu posto. Vou fazer o exame ginecológico. Uhum. Vou colocar a paciente em posição ginecológica, vou avaliar. Eu tenho meus materiais aí, não sei se eu tenho disponibilizado. Eu quero um espéculo para avaliar. Quero os sinais vitais da paciente. Quero o O exame que físico, você você quer dos falou sinais caudal. vitais? Verbaliza o sinal vital. O que você quer de sinais vitais? Quero Verbaliza o frequência. exame físico para eu poder te entregar o encarte. Tá bom, quero frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, PA, pressão arterial. Quero um exame físico completo, cefalocaudal, aparato cardiovascular, aparato pulmonar, abdominal, ginecológico também eu preciso. Tá bom. Frequência cardíaca 80, tá normal, PA também tá normal. Frequência respiratória 13, tá normal, sem febre, afebril. É, regular estado geral, normocorada, hidratada, lúcida, orientada no tempo e no espaço. Aparelho cardiovascular sem alterações. Clínico normotenso sem alterações. Tem um exame ginecológico? Inspeção vulvar. Vulva hiperemiada é com área de descamação difusamente, com saída de secreção esbranquiçada, grumosa pelo introito vaginal, sem lesões vesiculares ou projeções vegetantes. Secreção vaginal não apresenta odor. Tá bom. Joana, avaliando seu caso clínico, tudo que você me falou, e pelo que eu estou vendo, a minha suspeita diagnóstica é de uma candidíase vaginal, tá bom? Um IST, mas tem tratamento, tá bem? Doutora, essa doença foi o meu namorado que passou para mim? Bom, Joana, o que eu posso te dizer é que é por via sexual a transmissão. Então, essa doença, ela tem cura? Tem. A gente pode fazer o tratamento aí para candidíase com miconazol por 10 a 14 dias. Doutora, essa doença, esse meu namorado pegou de alguém e passou para mim, é isso que a senhora está me dizendo? Joana, eu não posso especificar para você se foi seu namorado. O que eu posso dizer para você é que é uma doença sexualmente transmissível, tá bom? Então,
E será que eu não vou ter outras doenças, doutora? Já que ele me passou isso? Então, Joana, a gente precisa fazer outros exames para você também. A gente pode fazer o HIV, VDRL, para procurar outros ISTs também. E aí eu vou tomar essa medicação, eu preciso retornar? Sim, você precisa retornar. Se você tiver algum outro sintoma que está incomodando, você precisa voltar para a consulta para a gente reavaliar o seu caso. Tá bem? Certo, tudo bem. Tem alguma dúvida, Joana? Não, doutora, obrigada. Eu me despeço, então. Tá. Te ajudei um pouco, Dayana, porque eu vi Ixi. que você não sabe como realizar, né? Você está aprendendo. Tá, vamos conferir o checklist. Você não tem ainda medular a anamnese. Você fez perguntas pertinentes, sim, mas faltou todo um contexto do completo que você tem que fazer dentro da ginecologia, tá certo? Mas você foi muito bem. E eu acredito que quando você começou, você já sabia qual era a doença, você já sabia qual era o diagnóstico, né? É o que Uhum. geralmente, quando você lê o caso clínico, você tem noção do diagnóstico. Só que o fato de você ter noção, você não pode correr para o abraço. Tem que seguir passo a passo, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, a candidíase, ela não é uma doença sexualmente transmissível e você tinha que enfatizar isso para mim. Por isso que eu lhe perguntei se Tá mudo o livro, o Nívia, tá áudio. sem áudio. ixi, é mesmo. Esse tempo todinho ficou mudo? Aí, Não, só agora, da agora parte tá da para ouvir. candidíase. Tá. Então, a candidíase, ela não é sexualmente transmissível. É uma alteração da flora vaginal, porque dentro da nossa flora nós temos os fungos, as bactérias, e aí vamos repassar um pouquinho da teoria. Essa questão, às vezes, eu também me confundia, eu também trocava. O que a gente faz na hora do estudo? A gente faz um esqueleto que a gente separa o que é DST, o que é transmissível e o que não é, tá? E na candidíase, o que acontece? Por um estresse, por uma alimentação inadequada, ela aumenta essa quantidade de fungos ali na flora, e aí ela vem e tem essa reação. Porque esse fungo toda mulher tem. Agora, tem mulheres que nunca tiveram na vida e tem mulheres que têm recorrência, tá? O tratamento da mulher na candidíase na recorrência é um, e no evento primeiro é outro, tá? Então, você vai pensar no teu estudo, vai separar e vai fazer o esqueletinho para você pontuar. Porque isso está no checklist para pontuar. Enfatizar que não é uma DST. Por isso que eu te fiz a pergunta se foi o meu namorado. Foi por isso que eu disse que eu namorava com ele 7 anos, porque eu já tenho um vínculo de muito tempo com essa pessoa. Eu não sou uma mulher promíscua, que tenho vários parceiros, mas ainda que eu dissesse isso, dentro da ginecologia, quando é uma mulher e a gente está na estação de GO, a gente tem que perguntar sobre data da menstruação, a gente tem que perguntar sobre a primeira relação sexual, quantos parceiros eu tive, ainda que eu diga que eu sou uma mulher casada. Entenderam? E essa malandragem aí, a gente aprende lá na hora da mentoria que você vai ter o esqueleto, certo? Você também fazer o seu esqueleto, você mesmo, dentro do seu estudo, tá certo? Mas você tem que pensar o seguinte, que na ginecologia e na obstetrícia, nós temos perguntas pertinentes que tem que constar dentro da tua anamnese, porque isso vai pontuar. Ele pode botar e pode não botar. E você tem que medular e falar tudo, porque tu não sabe o que ele vai cobrar, entendeu? Então, o estudo tem que ser dessa forma, tá?
Ok, você fez muito bem o exame físico, você fez muito, você deitou, você pediu o exame ginecológico, tá? Eu gosto de treinar ginecologia, cirurgia, clínica médica, dependendo da queixa, fazer o toque na frente e atrás. Eu já medulo isso. Tu vai perder ponto se tu fazer um toque? Não vai. Entendeu? Então, tem coisas que você precisa ter dentro do teu esqueleto que não pode faltar, independente, porque isso vai te trazer ponto. Como eu disse, você não sabe o que, que o PEP está pedindo. Lembra que eu disse lá no começo que 5 estações ele vai repetir, só que ele vai mudar a forma do que ele quer. Poderia te perguntar aqui, se ele quiser repetir essa estação, o INEP, te perguntar quais são os fatores de risco para a candidíase. Poderia te perguntar, no próximo checklist, a fisiopatologia da candidíase. Entendeu? Então, quando você... Eu já vou te dar a vez, tá, José? Quando você vai fazer uma varredura dos temas que são prevalentes, você tem que saber pontuar o que é essencial, o que não foi cobrado, que pode ser cobrado, que é pertinente àquilo ali, que é conteúdo de prova, tá bom? Ok, vamos pontuar. E aí, isso aí, Dayana, você vai aprender no treinamento, você vai aprender a malandragem e o medular do checklist no teu treinamento. Você foi uma mulher que nunca tinha feito nenhuma estação, então é lógico que você não sabe da malandragem. É diferente da Lauren, que já fez a prova, de outras pessoas que já estão aqui na sala, que já fizeram a prova comigo. Nos outros, a prova não, a estação, entendeu? Uhum. Então, vamos pontuar agora o checklist. Cumprimentou, perguntou meu nome, perguntou o nome do meu paciente, falou, você ganhou esse ponto. Uma coisa que é muito importante agora, reforçar no primeiro momento o meu nome. Depois, se conseguir lembrar, porque o nervosismo é tão grande, falar uma outra vez, porque isso está pontuando agora, tá? Falar no mínimo 2 vezes o nome do paciente. Perguntou a característica do sintoma? Ela perguntou a cor, ela perguntou se eu tive, como é que estava a minha urina, ela perguntou da febre, esses 4 ela me perguntou. Ela ganha total, porque adequado é se fala 4, tá bom? Se ela só 3, ela ia ganhar só meio, já perdia meio ponto. Já vai embora a aprovação se precisar do meio, não é assim? Então, quando eu treino na minha mentoria, eu digo desse jeito: tu pode errar o diagnóstico e pode errar o diagnóstico diferencial. Agora, tu não pode errar o beabá, porque o beabá, ele aprova. Tá certo? O beabá aprova. Perguntou sobre vida sexual. Ela não perguntou quantos parceiros eu tive. Ela não perguntou, ela só perguntou se eu fazia uso de método. Isso aí ela perguntou, não foi? Então, aqui ainda estava mole. Esse checklist é antigo. Esse tema é antigo. Então, aqui, como ela só me fez uma pergunta, ela ganhava o ponto integral. Só que agora eu aperto. Para eu dar um ponto, ela tem que falar pelo menos 3 coisas. Tá bom? Solicitou o exame físico? Ela solicitou. Ela fez a inspeção. Muito bem, porque tem que pedir, tá? E ela ganhou esse 1,5 ponto. Quando você estiver fazendo a estação, que você está treinando, você não pode deixar de ler as alterações. Quando eu estava em clínica médica, na segunda-feira, que hoje a gente está em pediatria e ginecologia, gente, toda vez você não vai perder o tempo falando, você não vai perder o tempo falando o que está normal. Se você viu dentro do exame físico, vou voltar aqui nesse exame bem aqui, mama sem alterações. Se ele tivesse dizendo contorno, tarará, arerê,
um monte de coisa, mas está dizendo que está sem alterações, você bate o martelo. Exame de mama sem alterações. Não precisa tu perder tempo lendo, tá bom? Agora, se tu viu a alteração dentro do hemograma, dentro do exame físico, isso você não pode deixar de verbalizar. Isso é ponto no checklist. Então, tudo que está alterado, você verbaliza. Tudo que está normal, você vai dizer, fulano de tal está normal. Triglicerídeo está normal. Colesterol está normal. Tarará está normal. Entenderam? Não perde tempo. Nos sinais vitais, eu preciso falar de valores somente. Isso, é isso que eu estou falando, Renata. Você vai verbalizar quando você pediu, você vai dizer, eu quero o exame físico do meu paciente, eu quero pressão arterial, eu quero tarará, tererê, terorô. Pediu, você vai pontuar em cima da PA, se está normal. Se a minha frequência cardíaca está aumentada, você vai dizer a frequência cardíaca está aumentada. Não precisa tu ler a referência de tá tanto por tanto. Não, você diz normal e alterado. Normal e alterado. PCR está aumentado, tá bom? Doutora, no caso do comando, você pode ir diretamente no exame físico? Não, não. Não pode. Ela está falando, vocês viram a pergunta dela? Se no comando você pode ir diretamente no específico. Não, porque você tem uma sequência dentro da estação, entendeu? No alterado é que você fala. O que está normal, você diz normal. Você verbaliza normal. Não precisa você ler. É porque eu fiz clínica médica segunda-feira. Eu não sei o que vai ser amanhã. Mas quando é na clínica médica, eu vou mostrar um checklist para vocês de clínica para vocês verem como é que vocês vão fazer, dizendo o que está normal e o que está alterado na hora da leitura. Fala, José. Bom dia, doutora. Então, no caso, por exemplo, você quando vai solicitar o exame físico, eu nunca fiz a prova, por isso que eu estou perguntando. Aí você pede, por exemplo, eu solicito otoscopia geral do paciente, solicito pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, pulso, índice de massa corporal e pressão arterial. Eu solicito inspeção, palpação, percussão, auscultação e percussão, inspeção, palpação, percussão, auscultação do tórax, inspeção, auscultação, palpação e percussão do abdômen. Exame físico ginecológico, eu solicito a especuloscopia, eu vou colocar o espéculo, vou horizontalizar, vou visualizar a vulva, eu quero a inspeção da vulva, como que tá. Eu solicito o exame físico geral dos membros inferiores, se tem edema, se tem alguma, sei lá. Aí depois ele vai me passar o comando e o exame físico das mamas. Essa era a minha dúvida. José, gostei da sua demonstração. E o que você falou foi o que eu disse lá no começo da estação, de um recurso que eu fiz de uma moça. Ela medulou um checklist de anamnese que ela falava do fio do cabelo ao dedão do pé da pessoa em todas as estações. O que aconteceu? Ela se perdeu, não cumpriu as tarefas, porque não deu tempo. Ela falou tanta coisa do fio do cabelo ao dedão do pé, que não deu tempo dela realizar as tarefas. Então, a mentoria é justamente o que eu estou te dizendo. A mentoria é para te dizer o que é pontual de ginecologia, o que é pontual de obstetrícia, o que é pontual de clínica, para tu filtrar essa tua anamnese, o teu exame físico. Porque tu tá numa mulher que está com uma queixa ginecológica, tem necessidade de tu pedir o exame do pé dela? Não tem. Tu vai perder tempo na tua fala deixando de pedir o que é melhor para tu pontuar, que tu não pode deixar de fazer uma ectoscopia, entendeu? Tu não pode deixar de pedir, de olhar a vulva dessa mulher, de olhar a vagina dela, entendeu? Tu vai te perder pedindo coisa que não tem nada a ver e não vai estar em lugar nenhum, tu tá entendendo? Tu tens que ir no rumo certo, na queixa dela e o que é principal do exame. Agora, tu tem que pedir uma ausculta pulmonar, tu tem que pedir a inspeção, palpação, percussão e ausculta do pulmão, tu tem que pedir do abdômen, tá certo?
de praxe, mas grosseiramente. Não precisa cantar essa música toda. Agora, se tu tá na clínica médica e o paciente está com uma dor no tórax, se o cara está com uma dor no abdômen, se o cara tem um edema na perna e é um idoso hipertenso, com característica de insuficiência cardíaca, aí tu vai para esse rumo, entendeu? Como é que você vai estudar? Você vai estudar dentro da anamnese de cada especialidade no sentido do caso da doença, da característica daquela doença. Perfeito. Por isso foi que eu perguntei assim, doutora, se nesse caso, por exemplo, no comando falava exame físico ginecológico. Então, posso falar, eu solicito, peço licença, solicito o exame físico, pressão arterial, pulso, palpação, frequência cardíaca, frequência respiratória, e já vou direto para o ginecológico, exames de mamas e de vulva. Coloco o espéculo, horizontalizo, papapá, né? Não vai perder tempo olhando o edema de membros inferiores, porque isso aí teria... Vamos pensar nos diagnósticos diferenciais da candidíase. Quais são os diagnósticos diferenciais? Algum deles interferia em pedir exame de membros inferiores? Nenhum. Então, quando você vai estudar direcionado dentro do que é a queixa, os diagnósticos diferenciais, e a tua anamnese tem que fechar em cima disso. O teu exame físico tem que fechar em cima disso. Que aí não tem inepto que vai brincar com a tua cara. Tu vai chegar e vai acertar no gol. Entendeu? É assim que você vai estudar, todos vocês. Tá certo? Então, aconteceu isso com a moça. A moça é boa, sabe tudo, mas ela tinha uma anamnese, um exame físico gigante para todos. Ela fez isso na pediatria, ela fez na... Eu fiz o recurso dela. E disse, peça para Deus, só Deus para fazer você passar, porque você não conseguiu. Você fez a anamnese extensa demais e não tinha aonde eu buscar as tarefas, porque não deu tempo. Ela perdeu muito tempo no exame físico. E aí, ela não passou. Eu perguntei, e aí, deu certo? Ela, não passei. Ela ficou, faltava 1,10 para eu encontrar a pontuação dela passar. Mas não tinha. Não tinha, e aquilo que eu já disse lá no começo, quando eu faço um recurso, que eu analiso, eu cobro um valor para analisar, e aí eu analiso, eu não cobro o valor integral, porque meu recurso não é um preço que eu vejo o povo fazendo por aí. O meu recurso é um recurso que eu garanto e digo e dou um parecer se a pessoa vai dar certo ou não. Eu cobro uma taxa, e aí eu vou assistir as estações. Eu cobro a prova, eu vou ler, e aí eu digo, olha, tem chance. Olha, não tem chance. Eu não faço esse recurso. Porque eu não vou iludir a pessoa. Eu já sei o que é recurso e eu não faço isso. Tem gente que faz por 200, 300, diz que tem um ponto sem ter, mas eu não faço dessa forma, porque é uma questão minha, pessoal. Tá? Então, faltou isso para ela. E eu falei, você não vai passar porque o problema foi bem aqui. A anamnese foi extensa, você não conseguiu fazer a tarefa. Você perdeu tempo na extensão do exame, porque ela fez para todos o mesmo checklist, a mesma fala. Entendeu? Então, vamos adentrar aqui, eu vou dar essa palhinha. Se eu estou na pediatria e eu estou com um paciente com suspeita de meningite, olha só, se eu estou com a suspeita de meningite, amigo, aí o negócio é diferente. A tua anamnese e o teu exame físico, numa criança ou num adulto com meningite, é tendenciado para o outro lado, entendeu? Você já vai desmontar o esqueleto que você tem de uma criança que está normal. Você está entendendo? E isso é no treinamento que você vai aprender, tá bom? Ok, vou partir para o quinto item. Ela não pediu um acompanhante. E no ginecológico, seja ele no ginecológico, seja ele na cirurgia, seja ele na clínica médica, é uma mulher, a gente tem que pedir um acompanhante. E o que eu faço no treinamento? Eu já medulo logo o acompanhante no exame físico, para você não esquecer, entendeu? Isso aí tem que estar medular na hora que vai realizar o exame físico.
Eu vou lavar minhas mãos, secar, aquecer, vou me paramentar e vou me posicionar à direita. Quero um acompanhante, uma técnica de enfermagem para me acompanhar no exame físico. Ponto. Eu falo isso para todos, tá bom? E você não perde esse ponto, tá bom? Aí, ela não ganha esse ponto, valia meio ponto. Sexto, postura. Ela fez a postura dela, orientou, só que, dentro desse aqui, ele dizia, tem uma postura acolhedora, diz que no exame físico seria importante, ela não fez isso. Vou precisar lhe examinar para que eu possa verificar como é que está a sua vagina, tá? Explicar a importância do exame físico. Porque eu poderia muito bem dizer que eu não queria, né? E aí o ator, ele pode dizer, não, doutora, eu não quero que a senhora me veja, não. A senhora não pode passar um remédio assim, tá? Então, ficar atento que dentro disso, falar da importância do exame ginecológico, tá? Orienta a hipótese diagnóstica, ela falou direto no caso, candidíase, e justificou errado. Nesse caso aqui, ela não ganharia nada, não daria esse ponto. Nem eu fazendo o recurso dela, muito menos o INEP, entendeu? Mesmo que ela disse, Lívia, eu acertei o diagnóstico que eu falei, eu ia dizer, não coloco esse ponto porque você não vai ganhar. Eu aqui sou o INEP quando eu olho o recurso da pessoa, entendeu? Mais ou menos assim. Por quê? Eu não vou iludir e dizer, não, eu vou buscar esse ponto aqui, você falou candidíase e você tem direito a 1,5. Não vai ganhar, entendeu? Vai ficar sonhando 30 dias que vai passar, porque falou, e não vai. Tá bom? Cita o diagnóstico diferencial? Não citou. Tá? Não citou. Fez o tratamento adequado? Ela fez. Aqui no cheque, ele cobrar. Ela não, eu não lembro se tu falou pomada. Tu falou que era um creme vaginal? E como eu ia usar à noite, aplicar? Não, só falou qual era o creme, né? Tu lembra, Dayana? Sim, só falei o creme, não especifiquei como que ela vai usar. Ó, você pensa assim, José, quando você está estudando, toda vez que você estiver falando de cervicite, vulvovaginite, todos são diagnósticos diferenciais. Quando eu estou ensinando na mentoria teórica, e que eu vou para a prática também, eu dou os bizu de como você vai lembrar dos diagnósticos. E eu falei isso lá na apendicite, quem estava na primeira aula, eu dou um macete quando é homem, quando é mulher, porque na hora o nervosismo dá o apagão. E quando a gente vai estudando desse jeito, dessa forma dinâmica, você acende a luz na hora. Porque a gente está jogando, isso aqui é um jogo que você tem que saber jogar, calçar a chuteira, a meia e o aparato todo para você acertar no gol. Depois eu vou contar no último dia minha experiência quando eu entrei nas estações, como era que eu fazia. Lembrava de toda a minha técnica. Quando ela fazia a encenação lá, eu digo, eu já sei o que tu quer. E eu ia no momento, mas isso é treino. Não é uma coisa que na hora eu sou demais. Não, eu treinei muito. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. É assim. Tá bom? Por quê? Por que tem que ser assim? Porque na hora dá o apagão. Vocês pensam que não deram apagão em mim? Se eu esqueci meu nome, quando eu fui me apresentar, no primeiro dia que eu entrei na primeira porta, eu fiquei olhando e chorando e esqueci meu nome. O apagão vem, independente, porque essa prova não é quem é bom, quem é o expert, não. É quem sabe jogar e está preparado psicologicamente, medicamentosamente, emocionalmente e na técnica. É um conjunto, entenderam? E aí acontece o apagão, porque me deu o apagão. Quando eu saí da porta, puta merda, esqueci, veio a palavra e não saiu na boca. Acontece, entendeu? Aí você vai atirar dessa forma como eu estou te dizendo, José. Você sabe que é uma cervicite, você sabe que é uma vulvovaginite.
você vai falar os diagnósticos diferenciais de tudo isso que vem na sua mente na hora, porque vai estar lá. E se não vir no provisório, a gente vai pedir no definitivo. Entendeu? Porque cabe, entendeu? Cabe para a gente pedir. Se ele dissesse que seria só a vaginose citolítica e a tricomoníase, só esses dois da candidíase, eu vou pedir mais, porque existe o diagnóstico. E a gente pede e eles vão ampliar. Eles têm que ampliar. Isso no primeiro momento, quando sai o provisório, tá? 10. Informou que é cândida, é uma presença na... Não, ela não fez isso aqui, que era a fisiopatologia que eu expliquei quando eu comecei a estação com ela, tá bom? E eu perguntei para ela, foi meu namorado que me passou, pegou de outra mulher? Vocês viram? Eu sabia que isso estava no PEP. Era para ela me explicar a fisiopatologia. Entenderam? E a fisiopatologia, a gente tem que dar pincelada hoje em tudo, porque hoje está sendo cobrado. Então, quando você estiver estudando, que você tiver, dá a pincelada na fisiopatologia. Não é contar o mecanismo todo, não. É bem sucinto. É dizer que nem eu falei. Entendeu? Eu disse que o que era. Olha, isso é um que você tem normal na sua flora, dentro da sua vagina. Só que o que acontece? Existem os gatilhos, os fatores de risco. Quais são eles? Alimentação, consumo de açúcar, tá certo? Estresse, tá bom? O que você tem que diminuir? Deixar de comer, escaldar, trocar suas calcinhas, trabalhar a alimentação, diminuir o carboidrato, principalmente na ASI, entendeu? Matou. Fecharia o checklist aqui, entendeu? O 11, informa que é desnecessário exame complementar para obter o diagnóstico, porque é clínico, não fez esse item também, tá bom? E aqui a gente terminou o checklist. E agora eu quero falar para vocês como é que é a mentoria, tá? A nossa mentoria vai ser, eu estou dando uma demonstração de como eu trabalho durante o período de treinamento. E aí, eu estou dando uma mentoria gratuita do dia 27 ao dia 31. Nessa mentoria aqui, vocês estão conhecendo a minha didática, a minha dinâmica, como é que eu faço você desenvolver a tua estação. Dentro disso, você vai ter, independente de fazer a minha mentoria, você vai ter o Drive, que vocês vão ter acesso, todo mundo que está lá no grupo e que colocou o seu e-mail vai ter o acesso, vai ter os 10 passos da anamnese, claro que lá não está a cereja do bolo, né? Não está. E vai ter o checklist que a gente está treinando. Esses checklists são do INEP, tá? E você vai ganhar o roteiro de tudo que já caiu, não vai precisar ficar pedindo para ninguém, já está tudo lá, tá certo? Não precisa pedir mais para ninguém qual foi o último tema que caiu, porque você já tem. Isso aí eu estou te dando. Agora, na mentoria, o que você ganha a mais? Você vai ter o e-book teórico, aonde eu digo como cai a doença, aonde eu digo que você não deve deixar de pedir, um pouco da físio, eu não coloco físio em todos, tá? E coloco muita imagem, porque a imagem hoje ela é muito cobrada e você tem que saber ler a imagem, tá? E aí você vai ter um treinamento comigo de 240 checklists, aonde tu vai realizar 10 estações em cada treinamento por 3 vezes na semana, por 2 horas. Nessas 2 horas, a gente faz o treinamento, você não recebe o checklist antes, você só recebe depois. Primeiro, eu quero ver como você tá. Por quê? Porque eu já te dei um drive para tu treinar. Tu já tem um colega para treinar. Agora eu vou te polir. Vou te dar o beabá mastigado de tudo. Tu vai decorar. Na primeira semana, eu não coloco o tempo. Primeira semana é devagar, o checklist é devagar. Quando tu tá com uma semana que tu decorou, que tu já sabe, aí eu vou apertar.
eu vou cronometrar, você vai ter uma dupla, tem que ter a dupla, porque você não está toda hora comigo, entendeu? E a dupla vai ficar casar com você até o dia da prova. Aí, você vai ganhar esse e-book, você vai ganhar o checklist. O checklist é depois que tu faz a estação comigo, eu entrego. No final dos 24, você vai saber os 240 temas que você realizou. Por que eu não vou dar antes a lista? Porque seu Deto já vai entrar preparada e armada para mim. E eu não posso, eu quero você desarmada, para poder tu te armar quando tu estiver no INEP, entendeu? Mas eu vou te entregar. E na medida que a gente vai realizando semanal, que vai ser 30, você vai saber durante 30, os 30 temas que você trabalhou durante a semana, tá bom? Quando eu dou o cheque que a gente realiza, quando a gente vai corrigir, eu dou a palavra-chave, o macete. Para quando você for realizar outro checklist com treinamento do teu colega, tu vai saber a dupla é do outro aluno ou do mentor. Não, a dupla é do aluno que está dentro da mentoria também, tá bom? É do aluno que está dentro da mentoria. Você vai casar com ele até o dia da prova, tá certo? Aí a gente pode trocar, porque o grupo é só de 10. Eu não faço com mais do que 10, tá certo? Vou chegar nela. Aí tu vai ter os 240 temas. O acesso do Drive, o grupo que a gente vai estar lá sempre conversando, esse grupo é fechado só dos 10, não é de todo mundo, porque lá a gente vai falar dentro da estação de uma coisa que você fez, que se pegou, e a gente vai começar a trabalhar essas deficiências. E você, quem faz a mentoria comigo, tem um desconto comigo se precisar de recurso, tá bom? Eu dou um desconto, mas só quem faz a mentoria. Quem não faz, o valor é diferente, é o valor que eu sempre cobro para qualquer pessoa. E vai ter os 2 encontros com o psicólogo. Se eu tiver contigo e ver que você precisa de um acompanhamento maior, eu vou te dizer. Eu vou te dar um diagnóstico se você precisa de medicação, se você precisa de acompanhamento psicológico mais do que uma vez, ou se só um dá, mediante aquilo que eu já disse. Quem já fez a prova, eu faço uma análise, eu vejo como foi o desempenho, eu vejo qual foi o problema dentro da estação, vou assistir o vídeo, a pessoa, e eu vou ter uma conversa com ela. Quem nunca fez a prova, esse tá bom porque eu vou botar do jeito que eu quero. É diferente de quem já fez a prova. Quem já fez a prova já tem um roteiro, já sabe. É diferente, são 2 vertentes diferentes. O meu curso tá sendo hoje por R$ 2.000. Você pode parcelar de 10 vezes sem juros, mas se você fizer à vista, você tem uns 10% de desconto. Como eu disse, eu só tenho 20 vagas, é 2 turmas somente, e eu tenho o VIP. O VIP, ele vai ser de dupla ou trio. Não posso fazer individual mais, porque eu já fechei. Eu não tenho como, não tenho tempo, entendeu? Então, vai funcionar dessa forma. Até 3 pessoas, ou no máximo 4, o VIP. E o VIP não é esse valor. O VIP ele é R$ 2.500, certo? Mas por quê? Porque eu realizo mais estações com eles. É mais tempo, são 4 pessoas, é uma atenção. O que um recebe, o outro também recebe. Qual é a diferença do VIP e qual é a diferença do coletivo? Que no coletivo, você faz uma estação e assiste 9. E no VIP de 4, de 3, você faz mais estações. Só que você vai treinar e eu vou assistir os treinamentos também. Aqui e ali eu vou entrar de surpresa para ver a dupla que está treinando. Então, além de você não estar comigo nos outros dias, eu vou ver o teu treinamento. Como é que está com a dupla? Porque o fato de você estar comigo 3 vezes na semana, eu vou polir, vou, mas eu vou olhar também no treinamento, entendeu? E eu dou nesse período tudo que você vai estudar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã, de tarde, de noite, domingo, feriado. Eu te entrego o teu roteiro, tá aqui. Isso aqui eu quero que você estude de segunda, terça, quarta. Por quê? Porque você vai criar uma sequência, se preparar, para quando você vir realizar a estação comigo, você está preparado, ainda que seja surpresa. Entendeu?
Vai ter momento que você vai entrar na estação e vai ser um procedimento. Só que eu já te dei o mastigado do procedimento. Eu te dou como é que tu vai falar numa punção lombar, tu não vai pesquisar, sair procurando, tu vai ter o beabá do trauma, entendeu? Tá, já vou falar com relação a isso aí. Tu vai receber o beabá quando é psiquiatria, quando é ginecologia, quando é cada coisa, entendeu? E a fala que tu já vai decorar. Então, tu já recebe o papel só para tu decorar. E aí, quando tu realizar a estação comigo, eu vou dizer, volta lá, faltou isso. Volta lá. A punção, uma toracocentese, como é que tu vai realizar? Já está tudo filtrado, entendeu? Então, vou tentar ver se eu consigo, para quem fechar a mentoria, eu colocar o vídeo, você visualizando, vendo como é que é uma toracocentese, porque às vezes você vendo, você absorve muito mais do que lendo. Cada um tem uma maneira, né? E uma didática de estudar e de aprender diferente do outro. E a gente faz, a gente tem que buscar o meio mais fácil para decorar e para aprender. E para chegar no dia, realizar a estação. Tá certo? Com relação a quem está aguardando e está na iminência, esse pessoal vai ter que entrar em um grupo só e vai ser coletivo, tá certo? Porque agora, no momento, eu estou começando, VIP é com quem já reprovou, tá? E aí, eu já tenho um grupo, já tenho 2 grupos já, então, assim, eu preciso definir essa questão de realmente quem tem o interesse e do coletivo de se reservar, porque eu só tenho 20 vagas. Eu não tenho mais do que 20 por conta do horário. E eu trabalho com uma turma teórica, que a turma teórica é à noite. A turma teórica é para quem vai fazer a prova teórica, que vai aprender a minha didática, que é através dos casos clínicos, dos macetes e das palavras-chave, entendeu? E eu quero pedir para que vocês convidem um colega que ainda não passou, não está na iminência, para assistir a nossa aula da teórica, que vai ser no dia 1º e no dia 2. E hoje eu vou lançar no Instagram o post da mentoria teórica, que vai ser esses 2 dias a aula gratuita, onde eu mostro a minha didática. E lá, vocês vão ver como é que eu faço para você aprender a responder a questão, entendeu? Da teoria. Aí, quem tem interesse, que está na iminência, a gente faz um grupo separado, dá os nomes e vamos ficar lá aguardando. Saiu o resultado, ok. Aí, quem não passou, não tem chance nem no recurso, aí volta para a teoria. Quem tem chance e vai para o recurso, tem que começar a praticar. Vai ter que fazer o investimento da mentoria. E vou te dizer, por experiência própria, quando eu fui para o recurso na de 2021, que eu falei para vocês, que eu fiquei aguardando, eu fiz a prática, eu estudei para a prática, e a prática, ela te ajuda a escrever na discursiva, entendeu? Então, tudo é investimento, nada está perdido. Aí, eu sei que entra a questão do financeiro, do dinheiro, do valor. Aí você negocia da melhor maneira que acha que é viável. Mas o investimento que você está fazendo não é perdido. Ainda que você entre para treinar checklist, mesmo não estando aprovada. Porque te abre um leque gigante para responder discursiva. E como eu já dou o bizu do caso clínico, quando você lê a questão, você já sabe o que é, você já vai escrever dentro direcionado, entendeu? Então, quem estuda para a prática, grande chance de ser muito bem na discursiva, ainda que esteja reprovado, entendeu? E você já vai treinando. Eu faço recurso da prova teórica e da prova prática, das duas. E na prova prática eu tenho limite, porque são 10 estações. Eu tenho uma equipe, eu tenho 2 advogados e mais 3 médicos que fazem recurso comigo, que é o meu sobrinho e meu irmão, todos os 2 são médicos, e eu. Tá bom. E eu
faço da prova prática. Agora, a prova prática eu tenho um limite por conta das estações, entendeu? São 10 estações, e eu assisto os 10. Ainda que ele diga, eu não tenho nada na estação 10. A preventiva já assistiu o vídeo, não tem. Eu assisto porque eu acho alguma coisa. E se eu achar, é um ponto a mais, é 0,25, é 0,50. E o que eu somar é melhor. É como eu disse lá no começo, eu trabalho com uma margem de segurança no recurso. Eu fiz um recurso de um rapaz que passou, que ele precisava de 5,75, eu achei 10,75, ele tinha os 10,75, a banca só deu 7 e pouco. Então, eu trabalho com a margem, porque eu disse para ele, você está passado, você só não passa com uma condição, se não for a permissão de Deus, porque dentro do padrão você está aprovado, pode comemorar. E deu certo, ele passou e disse para mim, Lívia, passei. Então, eu trabalho nessa transparência do recurso. Se vocês quiserem e precisar indicar o meu serviço, é nessa transparência que eu trabalho. Eu não coloco ponto aonde a pessoa não tem e não invento. E quando eu vou fazer uma tentativa, eu esclareço e digo, olha, nessa fala bem aqui tua e nessa escrita, você falou isso aqui.